Êxodo, capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão, teu irmão, dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos, e Arão, 83, quando foram falar com o Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser: Apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante do Faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O coração do Faraó se endurece. Então o Senhor disse a Moisés: O coração do Faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã, vai falar com o Faraó. Ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor. Assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. A primeira praga: as águas transformam-se em sangue. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio, diante dos olhos do Faraó e de seus subordinados, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então, os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim, o coração do Faraó se endureceu, e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio, sem dar atenção ao caso. Então, todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. E passaram-se 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo, capítulo 8. A segunda praga: as rãs. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe que assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território.
O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois, o Senhor disse a Moisés: Manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao faraó: Terás a honra de escolher. Quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio? O faraó respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas, vendo o faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. A terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: Manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos, em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio de seu ocultismo, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor havia falado. A quarta praga, as moscas. O Senhor disse mais a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro do faraó. Ele estará junto às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque, se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios, e até o chão em que pisam, ficarão cheios desses enxames. Mas, naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do faraó e nas casas dos seus subordinados, e por toda parte a terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus,
conforme ele nos ordenou. Então o faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Mas que o faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou nem sequer uma mosca. Mas o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir.